Boa tarde. No meio do caos que caracteriza o início do terceiro milénio, a procura da paz é uma prioridade. Desde sempre, o bem e o mal, a guerra e a paz são as duas faces da mesma moeda. Mas quando surgem investigações a provar que a espiritualidade pode aumentar o bem-estar, não só mental como físico, torna-se obrigatório passarmos de turistas a viajantes numa peregrinação ao que temos de mais sagrado, nós próprios. No Elas em Marte de hoje, contamos com o Padre Alberto Brito e Maria Flávia Monsaraz para nos ajudar a encontrar o caminho da tão desejada paz. Diga-nos o que pensa sobre esta procura constante de bem-estar interior. Só tem de ligar o 21 441 0433 ou escrever um mail para elasemmarte@sic.pt. Muito boa tarde aos meus convidados. Maria Flávia, como é que define a paz? O que é para si a paz? Olha, para já acho que a paz é algo que se atinge ao fim de um longo trabalho de atenção a nós próprios e de atenção à vida. E posso também defini-la como uma convergência de energias, é uma síntese interior a paz. Nós temos muitos níveis vibratórios, como sabe, tudo é energia no universo, e a astrologia ensina-nos, eu faço astrologia há 33 anos, que nós temos vibrações diferentes, com qualidades diferentes. Os planetas, por exemplo, eles simbolizam esses níveis vibratórios e simbolizam funções psicológicas. Nós temos Júpiter, Saturno, Lua, tudo isso converge para uma forma de expressão do ser. Eu diria que a paz é quando todas essas energias, nós temos para já 10 planetas, para não dizer mais, que também há mais, não é? Quando essas energias convergem para uma total harmonia. Isso, como vê, é difícil. Isso obriga a trabalhar os nossos medos, fundamentalmente. Ou seja, fala-se muito em paz, mas as pessoas falam pouco no trabalho interior necessário para que essa paz aconteça. Agora, isso é uma paz determinada, sobretudo por uma energia cósmica, e que depois nós próprios podemos ou não gerir essa energia dentro de nós à procura do tal bem-estar, da tal paz interior. Digamos que a paz, nós podemos também defini-la como a ausência de conflito. Ora, nós nascemos em conflito, o universo é conflitual. O universo é uma tensão entre a luz e a matéria. O universo é energia e onde há energia há sempre dois polos. Eu penso que chegar à paz interior, neste caso, é transcender o conflito, é sair da dualidade do mundo. E isso não é fácil, isso consegue-se, é profundíssimo e é necessário. Então nós humanos, como partículas desse universo em tensão... Sim, nós também trazemos essa tensão em nós, é evidente. Como é que nós podemos ser responsáveis por criar uma paz universal e uma paz em cada um de nós? Digamos que nós só somos responsáveis por nós próprios. Nós não temos que criar a paz no mundo, nós temos que irradiar a paz. E se nós irradiamos paz, isso vai começar a harmonizar o mundo à nossa volta, porque tudo é energia, tudo é vibração. Eu não tenho que convencer os outros a estar em paz. Eu tenho que passar uma onda pacífica. E essa onda automaticamente fala começar a sentir-se bem, percebe? Portanto, a paz é uma emanação de uma unidade interior, que ao mesmo tempo é fruto de um trabalho que leva muito tempo e que não é quando a gente quer. A astrologia ensina-nos que há crises necessárias para que a gente consiga transcendê-las e aí encontrar a paz. Mas muitas vezes, sem a crise, nós não temos como denunciar os medos e denunciar as inseguranças que nos habitam, percebe? Comparando esse processo com os processos da história e do mundo, no fundo as guerras existem, são processos obrigatórios para chegarmos à paz? Não, eu diria que o conflito é um processo obrigatório para chegar à paz. Há um ensinamento esotérico que diz que a alma evolui através do quarto raio da criação, que é a harmonia através do conflito. Portanto, o conflito é necessário para chegar à harmonia. Agora, há outra lei, e esta vou buscá-la ao taoísmo, que eram, como sabe, velhos e antigos mestres sábios. Eles ensinavam, eles conheciam bem as leis do universo, ensinavam a lei da ressonância. E a lei da ressonância explica que determinada frequência de vibração atrai por ressonância frequência complementar. Ou seja, se eu for violenta, eu atraio violência. Se eu for desequilibrada, eu atraio desequilíbrio. Se eu estiver em harmonia, eu crio harmonia. E essa lei nunca foi conhecida do Ocidente. Ou seja, por muito que as pessoas quisessem trabalhar, é evidente que a Igreja fez um grande trabalho nesse sentido, através das pessoas. Mas do ponto de vista dos dirigentes do mundo, ainda hoje eles não conhecem essa lei. Eles julgam que pela violência, pela confrontação e pela guerra... É que se chega à harmonia. E é evidente que não chega. Isso é uma lei cósmica. Portanto, eu considero que por trás deste equívoco todo está uma grande ignorância das leis do universo.
que já sabiam os mestres há 2000 anos. Sr. Padre, eu penso que este é um conceito de paz que provavelmente não terá muito a ver com aquilo que eu lhe vou perguntar, que é a sua definição de paz. Mas posso estar enganada, não é? Para definir, começo por distinguir. Razão tem o Hamlet e o Shakespeare, que diz: eu ensino-te distinções. E é bom saber o que é que estamos a falar quando falamos de paz. Ou, pelo menos o que é que eu entendo por paz. Fazia uma primeira distinção, exatamente para clarificar o conceito de paz. E a distinção é paz diferente de tranquilidade. A tranquilidade é uma questão de superfície. A paz é da profundidade. Imagina uma superfície de um lago, uma superfície de água, pode estar tranquila na superfície e na profundidade estar em paz também. Mas pode, e às vezes acontece, a camada superficial estar agitada, com umas certas ondas, encrepada até, sem perder a paz da profundidade. A paz é uma questão da profundidade. Não é a ausência de conflito, com certeza. Nunca é uma condição prévia, é uma consequência, é um resultado, é um fruto. Não é? Às vezes nós costumamos dizer em linguagem, deixa-me em paz. Ou então, em bom português, melhor corrente ainda, não me chateis, deixa-me em paz. E paz, para muita gente, é estar sossegado, não ter o que sentado, incomode. Exatamente, não ter nada que incomode, a ler um bom livro, eventualmente a ouvir uma música que eu gosto, numa paisagem, em boa companhia. Ótimo, ninguém me incomoda, estou em paz. Mas isso não basta para a paz. Não é? Ou, se isso for sinal de que há uma paz na profundidade, há uma unidade na própria pessoa. Mas é possível, e conheço gente que, através de desentendimentos, foi crescendo na capacidade de se entender. A paz, ao fim e ao cabo, é um encontro, e é um encontro pessoal. Uma pessoa, se sente compreendida, amada, perdoada, querida, encontra-se. E a paz, acho que ainda é uma relação pessoal de amor, que é a única coisa que nos pode dar paz, descanso. É trabalhosa. Pois é, não é constante, não há uma linearidade nesse desenvolver do ser humano sempre em paz. Há uma linearidade, só que não é reta. É uma linha um pouco ondulante, exatamente. às vezes. Ondulante. A linha reta não existe. No desenvolvimento humano não existe a linha reta. Ninguém evolui em linha reta. Temos avanços e recuos, up and down, verões e invernos, ventos a favor e ventos contra, mas o resultado, eu diria, há um provérbio chinês que eu acho imensa graça, que diz: um barco que não tem rumo não sabe o que é um vento favorável. Estou a falar do barco à vela, que é o grande barco. Imagina um barco à vela que anda aí no mar da vida, sem rumo, sem saber para que porto se dirige, à deriva. O vento está daqui, ele vai para lá. O vento está daqui, ele vem para aqui. O vento está daqui, ele vai para ali. Este barco, em breve, se vai cansar com uma sensação e um desgaste e uma inutilidade espantosa, e mesmo que as águas estejam tranquilas, também não vai longe. E acho que nunca se sentirá sossegado e em paz. Agora, nos dias que correm, nós passamos a achar que todos temos direito à felicidade. E muitas vezes misturamos a ideia de felicidade com paz interior. Pode ser a mesma coisa? Acho que a paz é o resultado de uma pessoa ser verdadeira consigo própria. Verdadeira, honesta, aberta consigo própria. E aprender a lidar consigo própria. Só que eu, sozinho, qualquer um de nós, sozinho, consigo próprio, não consegue ser verdadeiro. A capacidade de ser verdadeiro comigo próprio vem-me de outra pessoa. Se há outra pessoa que me ama, que me reconhece como eu sou, eu perco o medo de ser assim. E ao encontrar-me comigo próprio na minha identidade, sinto-me em paz. Sinto-me à vontade na minha própria pele. Mas muitas vezes nós estamos a ser honestos connosco e, no entanto, temos uma sociedade que não aceita, provavelmente, a nossa honestidade. E isso faz-nos transformar, o que nos cria, obviamente, um conflito interno. Cria. A paz é um processo, não é?
Imagine, por exemplo, está a falar na sociedade. Na sociedade é evidente que pode-se entrar em conflito com outra pessoa, ou com a sociedade, ou com o meio ambiente, não é? Mas cá está, volto àquela imagem do barco há pouco. Se eu sei para onde vai este barco, se eu sei para que porto me dirijo, umas vezes o vento está à popa e é só segurar no cabo e na vela e o barco vai de vento em popa. Outras vezes quero ir para ali e o vento está quase de frente. Há essa arte espantosa de velejar, de manejar o cabo e a vela, e o barco vai para onde eu quero, sei o que é um vento favorável e vou velejando, ora com vento a favor, ora com vento contra, ora na adversidade, ora naquilo que me é favorável, com a capacidade espantosa que os homens e as mulheres de paz conseguem de tornar um meio desfavorável em favorável. Também há quem lhe dê a volta desse modo. São os grandes pacificadores. Maria Flávia, no fundo, esta metáfora serve um bocadinho para mostrar que a paz é um caminho difícil. A paz é um objetivo a atingir, eu diria, mais que um caminho difícil. Eu queria retificar, quando eu falei daquela paz como síntese, é exatamente a paz das profundezas. Não estava a referir-me de maneira nenhuma a pazes superficiais que eu não acredito que existam. Acho que ou a paz ou a pessoa se encontra totalmente e perde o medo e se entrega à vida, confiando nas leis na vida e confiando que há uma inteligência que rege essa vida e que nos guia, ou por isso simplesmente estar sossegado, tranquilo, porque as coisas não estão a correr mal, é o contrário da paz, é a ilusão de um bem-estar que obviamente mais tarde ou mais cedo se vai embora. Não é? Agora, os seres humanos, quando têm mais consciência do seu papel no mundo, propõem-se a chegar a um caminho, propõem-se a chegar a uma felicidade, a atingir uma paz. Eu acho que não é bem assim. Para já, acho que não são os seres humanos que têm mais consciência. Acho que todos nós nascemos para evoluir. O universo está organizado em função daquilo que nós podemos chamar evolução. Eu faço astrologia há 33 anos e posso afirmar que o universo é inteligente e que nós encarnarmos para fazermos uma viagem no sentido de uma permanente tomada de consciência de quem somos. Nós não nascemos a saber quem somos e, através das experiências da vida, nós vamos aprendendo. Só que, para aprender, nós temos que assumir também a dualidade do mundo. Ou seja, perceber que temos um lado consciente, que em astrologia se chama o Sol, e temos um lado inconsciente, que é, no fundo, toda a memória das dores e das culpas e dos medos que nós trazemos e que identificamos astrologicamente com a Lua. Portanto, evoluir é sempre o Sol iluminar a Lua. Ou seja, é eu, através das experiências, denunciar esses medos e essas áreas de insegurança, essas áreas de fragilidade, essas áreas de autodefesa, essas áreas de culpa. E todos nós temos memórias que nem suspeitamos que existem dentro delas, de nós. pesadíssimas. E sem esse trabalho, com essas memórias, não é possível encontrar a tal paz de que estamos a falar. Eu tenho uma chamada, alguém que já esteve aqui também sentada neste sofá. Olá, Maria Viana. Olá, Ana. Olá. Tudo bem? Então, conta-me. Eu estou muito contente porque o tema é dos mais agradáveis, dos mais profundos. E queria cumprimentar os teus convidados e dizer-lhes que estou perfeitamente ao corrente do que estão a falar. No entanto, o que dizer de gerações inteiras que não conseguem sair do estádio animal e, portanto, não entendem o nosso esoterismo, a nossa espiritualidade ou a busca dela. Estão gerações atrás de gerações a viver nas piores condições, sem a mínima hipótese de levantar cabeça. E por isso parece que a nossa conversa é um pouco já para, o que a vossa conversa é um pouco já para iniciados, porque não é assim tão fácil querer acordar. As pessoas querem ficar no ventre materno, querem ficar no ventre da terra, querem que nada mude, não querem acordar. Como fazê-lo com tantos santos, tantos sábios, tantos profetas, tantos mártires? O que fazer? Continuar só, não é? Não deixar de ver a luz ao fundo. Era isso, cumprimento e vamos continuar. Eu vou continuar a ouvir a vossa conversa, a nossa conversa, com muito, muito carinho. Muito obrigada, Maria Viana. Eu penso que deixaste aqui alguns dados que eu vou começar por pedir à Maria Flávia para comentar e depois ao seu padre. Muito obrigada, até à próxima e continua aqui a assistir ao Elas em Marte, está bem? Saudades, estou sempre presente convosco. Tá, muito obrigada, um beijinho grande.
Maria Flávia. Diga, tenho que me perguntar porque eu não ouvi bem o que ela disse. No fundo, eu também tínhamos alguns problemas de som, mas o que a Maria Viana falou é, no fundo, nós estamos aqui a falar de um assunto que eu penso que ela já acompanha há algum tempo, mas o que fazer daquelas gerações em que as pessoas já não acreditam, que não conseguem levantar a cabeça, como explicar que este caminho pode ser possível? Do ponto de vista astrológico, eu posso, digamos, dizer aquilo que a astrologia ensina, que nós estamos a chegar a um fim de um ciclo. E de um ciclo que levou ao limite exatamente o que eu posso chamar uma dissociação da ordem cósmica e um processo de desacralização. Que eu posso dizer que começou na Idade Média, ou melhor, começou na Renascença, por reação, digamos, aos equívocos ou às situações de violência e de dogmatismo, que toda a gente conhece, que a Igreja na Idade Média usou. E houve uma reação. Os chineses, esses sábios chineses, dizem que as coisas, quando chegam ao limite, viram no seu contrário. E houve uma reação na Renascença contra essa igreja dogmática e os homens começaram a confiar só em si e no seu pensamento, não é? O Descartes dizia, eu penso, logo existe. E a partir daí começou a tal bola de neve de desacralização que chegou ao século XX. E do ponto de vista astrológico posso dizer que o século XX é o limite dessa desacralização. E começaram agora novos ciclos, que não foi agora, nos anos 80, aqueles alinhamentos dos 7 planetas, não sei se lembra, que estão a propor uma mudança. E estamos em plena viragem. O Plutão entrou em Escorpião, criou toda esta tensão de prepotência e de violência e de desrespeito por qualquer coisa que se possa chamar paz. E, entretanto, ele entrou em Sagitário, que é um signo de novos valores. Por sua vez, o Urano é o planeta lento do Aquário, que propõe liberdade, e ele entrou no seu signo, o Neptuno por aí fora. Não tenho tempo agora de estar a dar aulas de astrologia aqui, nem é isso que eu quero. Mas o que eu quero dizer é que esses planetas lentos, eles toda a vida modularam a história, ou seja, sempre estiveram como forças cósmicas por trás da humanidade, como, por assim dizer, a gerir uma evolução. Então acha que esta evolução dos séculos, dos planetas através dos séculos, e que no fundo vão determinando a nossa maneira de nos relacionarmos e estarmos na Terra, também é a caminho da tal harmonia chamada paz? Eu diria a caminho da unidade. Eu acho que a paz é a emoção e o sentimento que nos remetem novamente à unidade, a unidade que se perdeu, todas as tradições sabem. Agora, às vezes, a busca da perfeição passa a chamar-se utopia. Eu acho que a busca da perfeição não é uma utopia, é rigorosamente o movimento que anima a nossa evolução. Porque se eu não quiser ir ao encontro da perfeição, eu por isso simplesmente não evoluo. Fico presa aos meus medos, às minhas tensões, então, aos meus equívocos. Se passarmos a ver o mundo, o planeta Terra e a sua história como um indivíduo, é um indivíduo que realmente procura a paz e que tem feito o caminho de desenrolar-se em busca da paz? Houve muitas civilizações e essas civilizações atingiram apógeos de poder e digamos, foram-se embora, não é? Quer dizer, elas foram destruídas através da história. Não porque uma civilização tem que ser destruída, mas porque ela chegou ao limite daquela violência e não virou no seu contrário, ou seja, não entrou numa onda de verdade e de luz e de harmonia. A história da humanidade ainda não chegou à consciência da paz. Pessoas individualmente, comunidades religiosas, comunidades espirituais, essas já fizeram esses processos paralelamente, mas a humanidade como um todo não fez. E através da Renascença e dessa ruptura com uma autoridade religiosa, veio cada vez mais haver uma distanciação exatamente da possibilidade de fazer esse processo interior. E esse limite de extroversão e de perda através do exterior, que é o que acontece às pessoas, elas perdem-se de fora para dentro, sem nenhuma noção que há um dentro. É isso que está a acontecer no mundo, mas isso está a acabar. Onde eu quero chegar é que os planetas lentos estão a propor novos ciclos e esses planetas agem sobre o inconsciente coletivo das massas e as pessoas sentem-se que estão a querer outras respostas. Por isso é que nós estamos aqui, senão nós estaríamos. Sr. Padre, concorda com esta leitura da evolução do mundo, sendo que a Igreja há 2000 anos que pede paz aos homens? Disse ao princípio do programa, Ana, que a espiritualidade tem alguma coisa a dizer à busca deste processo de paz. Também acho que tem. Estou a falar de como cristão que sou.
A espiritualidade não é a busca de uma força, de uma energia, de uma realidade abstrata que a gente é indefinida. A espiritualidade, para nós cristãos, e para mim faz parte, é o encontro com alguém, com um rosto, com um coração, com uma pessoa. E só um encontro pessoal com outra pessoa... É algo mais pragmático e material. Só um encontro pessoal com outra pessoa é que nos pode dar paz. Entendimento, comunhão, pacificação. E para nós cristãos, isso tem um rosto, é alguém a quem chamamos Pai. É a grande novidade que Jesus vem trazer. Não é um Deus de quem se tem medo, de facto, no tempo de Moisés. Não é um Deus que se considera rival, como Adão e Eva, não sejas parvo, come esse fruto, porque como se Deus fosse um rival, um adversário, um concorrente. Um castigador? Um castigador arbitrário, que acordou mal disposto e deu um castigo aos meninos. Percebe? Não é um Deus de quem se tem medo, como no tempo de Moisés. Moisés, vai lá tu falar com Deus, porque se Deus nos fala, nós morremos. Até chegar ao Deus de Jesus Cristo. Deus é alguém a quem podemos tratar por Pai, porque é um Pai. Conheçam esse meu Pai, que é o vosso Pai também. Nós nascemos 2000 anos depois de Jesus, na nossa geração, mas todos nascemos no Antigo Testamento. O percurso que aquele povo do Antigo Testamento fez até chegar a um Deus Pai, que é a novidade de Jesus, é o percurso que nós hoje também. De criança, quanta gente... Deus é um rival, é um adversário, alguém de quem se tem medo, é um papão, é um castigador, é não sei o quê, até chegar a uma relação pessoal de amor, de um trato de franqueza, de abertura, de ternura, de confiança, de filiação, alguém a quem eu posso chamar pai e me sentir filho. Olha, eu diria que só os filhos sabem o que é a paz. Acha então que só quando se atinge essa relação com Deus, uma relação de amor, de confiança, e não do Deus que nos faz sofrer, porque a vida pós-morte, o paraíso, o atingir o paraíso é que nos vai trazer a paz, e que a vida na Terra é toda ela uma evolução castigadora, de sofrimento. Acha que só essa relação de amor com Deus é que nos traz a paz interior? Jesus, quando sobe ao céu, a última palavra que diz aos seus discípulos é esta: meus amigos, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Não nos promete, isto vai ser um mar de rosas, vai tudo correr sobre rodas, vai tudo ser completamente impassível, imperturbável. Não. A única certeza que nos deu é: eu estou sempre ao teu lado, estou sempre contigo, podes sempre contar comigo. E, no entanto, os cidadãos, as pessoas, hoje em dia, sentem-se muitas vezes tão abandonadas. Sim, é verdade. E procuram, às vezes, a sua paz e o seu caminho noutro tipo de espiritualidade. Mas os grandes homens ou as grandes mulheres são exatamente quem descobre esta companhia, esta certeza de um amor inabalável, que não há nada que o consiga destruir. Nem a morte. A morte, coitada da morte, não conseguiu fazer com que Jesus e Deus se separassem de nós. Está a ver? E isso é que dá paz. Já reparou, e termino com esta citação evangélica, que Jesus teve 3 anos a falar com os seus discípulos e só depois da ressurreição é que fala em paz. Tem 3 anos a falar e conta parábolas e discursos e não sei o quê, e explica isto e aquilo, mas o Cristo ressuscitado é engraçadíssimo. Que o Cristo ressuscitado, na meia dúzia de vezes que se manifesta aos seus amigos, o cartão de visita, a saudação, é: a paz esteja convosco. E a paz que eu vos dou é diferente que a paz que o mundo vos dá. Esta paz que eu vos dou é a certeza do meu amor inabalável, que não há nada que consiga fazer com que eu me separe de vocês. Nem a morte conseguiu. E aqui estou para vos dizer isto. E por isso, só depois da ressurreição é que Jesus fala em paz. Conclusão: a paz é o fruto, é o resultado, é a consequência, e só é possível, só se torna possível porque alguém deu a vida por ela. E isso é que nos dá paz. Mais nada. Muito bem, com esta ideia partimos para o intervalo. Hoje falamos deste estranho caminho que o mundo e nós próprios, cada indivíduo, vai percorrendo em busca da paz. Vamos saber, ter algumas ideias, trocar aqui algumas ideias entre nós sobre o trilhar deste caminho para a paz. Agora vamos para o intervalo, eu já regresso, até já. Hoje falamos sobre paz, temos aqui a Maria Flávia Monsaraz
e o padre Alberto Brito. Antes de voltar à conversa convosco, chamo alguém que já está um bocadinho em espera. Olá, Paula, muito boa tarde. Boa tarde, como está, Ana? Tudo Está bem? tudo bem, obrigada. Diga-me. Olha, eu é o seguinte, queria talvez mais para o Sr. Padre ou para a Sra. Astróloga, não sei. Eu hoje, eu todos os dias estou em paz, graças a Deus, mas hoje fizeram-me tirar da minha paz logo de manhã e ainda neste momento não estou em paz. Porque eu tenho a minha mãe com um problema oncológico. Eu fui com ela ao hospital respectivo onde ela está a tratar. Muito embora eu seja uma técnica de saúde, mas não funciona naquele hospital, foi o hospital onde ela foi encaminhada. E fui extremamente maltratada por uma funcionária, onde fui marcar um exame para a minha mãe. E eu ia em paz e ia-lhe dar paz a ela, apesar de estar com o problema, como deve calcular, que estou, não é? Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, tive o mesmo problema com o meu pai, que já não o tenho entre nós, e agora estou com a minha mãe. E sou filha única. Ia com a minha mãe, tudo em paz, dei-lhe o papelinho para a mão para ela marcar e ela foi extremamente incorreta comigo. Mas extremamente incorreta comigo. Quer dizer, eu se tivesse, passo o termo, puxado os galões, eu hierarquicamente sou muito superior a ela e tenho funcionárias a trabalhar comigo no hospital onde eu trabalho que estou sempre a aconselhá-las para não reagirem assim com as pessoas, seja com que doente for, quanto mais com um doente extremamente debilitado com um problema oncológico. Mas não disse, e não tenho por hábito de dizer quando não funciona no meu hospital, ninguém me conhece e eu não tenho por hábito de dizer quem sou ou o que faço. Só que aquela senhora tirou-me da paz, porque eu enervei-me de uma maneira que cheguei cá fora e chorei bastante, porque eu à frente dela eu tive que lhe chamar parva. Eu saí-me, percebe, eu disse para a minha mãe, esta senhora só pode estar parva. Mas já estava num estado de nervos tal, que cheguei cá fora, chorei, tive que ir ao bar do hospital tomar um calmante, que levava comigo, e fui ao bar do hospital, pedi água e tomei o calmante, porque eu já nem conseguia andar. Ora bem, eu neste momento não estou em paz, eu estou a falar convosco e estou toda a tremer, porque eu não estou em paz comigo. Talvez por ter chamado parva a senhora, porque naturalmente o que eu devia ter feito era ir à administração do hospital, mas eu sou conhecida nessa administração desse hospital, apesar de lá não funcionar, e achei que não devia ir. Paula. Achei que não devia estar a pôr em causa aquela senhora, mas aquela senhora tirou-me positivamente da minha paz, que eu levava, apesar do problema que levava em cima de mim, e queria transmitir até a ela, porque estava a falar calmamente e sorridentemente com ela, e ela tratou-me extremamente mal. Como é que eu hei de voltar à minha paz quando tiver que lá voltar, que infelizmente vou ter que lá voltar muitas vezes? Provavelmente ir em paz novamente e transmitir-lhe essa paz. Pois isso já pensei que tem que ser assim. Mas é difícil, Ana. Eu sei. É muito difícil, porque a senhora foi muito mal educada, muito agressiva, viu que estava ali uma doente oncológica ao lado, viu que o exame era para a senhora, para a minha mãe, portanto, principalmente não sabia que era a minha mãe, não é? Mas viu que estava ali a senhora, pela idade, então pronto, e tudo mais, e foi extremamente mal educada. Paula, vou... Não estou em paz neste momento, ainda não estou em paz comigo. Acredito, mas provavelmente com os comentários que vamos fazer aqui ao que nos contou, quem sabe se é uma ajudinha. Está bem, se o senhor pode me dar uma ajuda, como é que é de ficar em paz com isto, com este problema? Paula, muito obrigada pelo seu Obrigada, telefonema. boa tarde, prazer em Se não lhe ouvir. puder aconselhar mais nada, pelo menos respirar fundo. Também ajuda. Pois, já respirei muito durante a tarde. É que ela conseguiu Um bom pôr o dia suspiro. todo, percebe, todas as coisas que me foram acontecendo ao longo do dia, para mim, foi uma catástrofe, porque eu não estou em paz. Olha, sabe o que é que já me aconteceu hoje? Já tive uma multa de trânsito. Muito Olha, injusta, muito e a mim já injusta. me roubaram, Mas olha, estou em paz. já me roubaram Pronto. do carro, partiram-me o farol e já me roubaram uma coisa da roda, como é que chama aquilo, que eu já nem me lembro. Pronto, olha, Paula, não posso estar aqui mais tempo consigo, senão às tantas já lhe estava a Pronto, contar da minha era só multa para- e de uma data de coisas e estávamos aqui a trocar pequenos conflitos do dia a dia e o que eu quero é encontrar aqui é uma forma de nós estarmos em paz. Pequeno, só pode crer que para mim foi muito grande, aquele do hospital foi muito grande. Não se trata assim de nenhum doente. Eu acredito, Menos Paula. daquele fórum oncológico e com a idade que tem. Paula, muito obrigada, um Nada, grande nada, boa beijinho. tarde. Como o seu padre já pediu para fazer um comentário, dou-lhe a palavra a si, está bem? Prazer em ouvi-la. Boa tarde. Igualmente, adeus. Claro que esta senhora, que ia bem disposta com a mãe, e chega ao hospital e apanha uma resposta mal dada, agressiva, eventualmente mal educada, não sabemos qual foi a resposta, e provocou nela uma reação, um mal-estar, uma indisposição e mais do que isso, que ainda agora está mal disposta. Agora, a paz não
não estou a falar agora diretamente para esta senhora, se estivesse a falar com ela diretamente era outra coisa. Estou agora a fazer uma reflexão, um comentário, digamos. Pé de página. A paz não tem a ver só com aquilo que vem ter connosco, também tem a ver com aquilo que sai de nós. Por exemplo, se me tivessem dado aqui uma canelada, doía-me nesta canela. Eu não posso desejar para mim próprio que o ideal era eu estar aqui e darem-me uma canelada e eu não sentir nada. É impossível. Claro que sinto. Não somos de pau, somos de carne e osso, felizmente. Mas uma coisa é aquilo que eu sinto e vem ter comigo, outra coisa que não depende de mim, que não depende da minha liberdade, e portanto também nem é bom nem é mau, embora aquilo que outra pessoa tenha feito possa ser bom ou mau. Outra coisa é aquilo que sai de mim. O que é que eu faço? Como é que eu a trato? Vingo-me? Corto-lhe na casaca? Difamo-a? Faço queixa? Faço queixa? Faço da mesma hora? Bom, mas tudo depende do modo como faço. O que é que sai de mim? Não é? Jesus Cristo daria a outra face. Calma. Calma aí, quer dizer, não é dar outra face, não é ser parvalhão, agora dê-me aqui nada. Não é esse sentido, isso é ser parvo, percebe? Não tem nada a ver com isso. O dar outra face quer dizer o não vingar. Eu uma vez estava a fazer, nem a propósito, estava a fazer um campo de férias com crianças de 8 aos 10 anos, fiz vários com universitários, porque vivi 20 anos em Coimbra, a 50 metros da torre da Universidade de Coimbra. Mas fiz uma vez com miúdos dos 8 aos 10 anos. E o tema do campo era um verso do Rabindranath Tagore, daquele poeta indiano, que dizia assim: se até a flor perfuma a mão que a esmaga, 3 pontinhos. E eu estava a explicar aos miúdos, com 2 minutos, e assim, a flor, se tu lhe fazes um mal e há marfanhas e as esmagas, ela deixa lá o melhor dela própria. Ela faz-te um bem e perfuma-te a mão. E eu estava a dizer isto, estava a falar há 1 minuto e diz eu já percebi o que o senhor está a dizer. Então o que é que tu percebeste? Isso é muito fácil o que o senhor está a dizer. Está bem, mas o que é que tu percebeste? Isso é a vingança ao contrário. Cheio de imensa graça e disse assim, o melhor é calar porque ele já percebeu tudo. Tá? Mas, portanto, aquilo que vem ter connosco às vezes dá vontade de pagar com a mesma moeda. Pudera. Nem posso deixar. Portanto, a paz não é isso, não é? Eu agora vou deixar, as coisas não me vão atingir. E eu vou ficar aqui impassível, imperturbável. Isso não existe. Porque nós não somos de pau, felizmente, somos de carne e osso. Nem isso. Agora, aquilo que sai de mim, que comportamento é que eu adoto? Como é que eu o vou tratar? Que resposta é que lhe vou dar? Como é que eu vou atuar? Isso, porque sai de mim, também daí depende a paz. E quando uma pessoa atua de uma maneira consequente, sem se deixar levar por aquela ira daquele momento, porque também percebe que há outra coisa que faz. Cresce primeiro em nós? É essa quase uma pequena vontade de vingança, de que a pessoa também sofra o que nos fez sofrer a nós? Isto está-nos na massa de sangue, como é que dizer, eu também sou gente, então passaste por cima de mim e não me ligas, então como é que é? Eu posso... Pode, e agradeço, e lhe pedir mesmo para comentar. Eu acho que, para falarmos disso e perceber um pouco, talvez um pouco melhor, é preciso ter a noção de movimento e de evolução. Eu acho que se há coisa que a astrologia ensina e que está muito banida da nossa cultura ocidental, é a noção de movimento. Ou seja, nada se repete nunca e cada experiência tem uma oportunidade de transformação. Portanto, pegando na experiência desta senhora, que não tenho a menor dúvida que deve ter sido extremamente desagradável, é um teste para a evolução dela, ou seja, se ela estiver em movimento, se ela estiver consciente, em processo de autoconhecimento e de autotransformação, ela vai olhar para esta experiência e até pode não ter sabido reagir bem, ela já está incomodada porque reagiu mal, mas ela percebe que foi um teste. E que foi um teste para ela, para a próxima, quando acontecer a mesma coisa, ela já tem outra distância, já tem outro recuo e já percebeu que não tem que se identificar tanto com aquela pessoa. Ela cria uma distância, um centro interno, ela ouve, mas não se vai identificar, porque ao identificar-se, ela vai, de algum modo, estar demasiado, por assim dizer, na mão da outra pessoa. E esse centro, que é um trabalho interior e que nos faz, a cada momento, tentar encontrar o nosso eixo de relação com a vida. Eu aqui queria fazer também um comentário em relação ao que o professor Padre disse há bocadinho, que é identificar Deus com vida. Eu, uma vez numa terapia, eu faço terapias energéticas, e eu disse à senhora no fim, agradeça à vida. E ela perguntou-me, porquê é que não me diz agradeça a Deus?
E eu respondi-lhe, não percebe que a vida é Deus. A vida é a forma como esse, de quem nada pode ser dito, como diz Alice Bailey, se manifesta na sua criação. A vida é a realidade unitária por trás de toda a divisão. A vida é eterna, incriada, una, indivisível. Tudo isto é aquilo que a ciência esotérica considera atributos de Deus. E essa vida em nós, ela é vivida como uma abundância, quando nós estamos em paz, porque estamos religados à fonte, ou ela é vivida como uma carência, quando nós estamos ainda condicionados pelo nosso vazio existencial. Todos nascemos com vazio, todos nascemos com uma lua. A lua é um planeta morto, não passa energia. Onde a Lua está no nosso sistema, há um vazio. O objetivo é nós alimentarmos esse vazio até um dia não haver mais vazio. Isso é um processo, não é de um dia para o outro. E quando a gente toma consciência que estamos cá para viver esse processo, todas as experiências, de algum modo, acrescentam qualquer coisa. E como o mundo é, de facto, dual e conflitual, obviamente que nós estamos sempre a ter testes, a saber se já estamos lá, se estamos mais em paz, se não estamos, somos capazes de gerir saiu aquele de casa conflito. em paz. Se ela estivesse realmente nessa paz, como a Maria Flávia definiu ao princípio... Mas eu penso que numa primeira fase... Ela não tinha atraído esta situação de conflito. Se ela estivesse já na tal paz de profundeza, também podia ter traído como teste, só que não abalava, não é? Ela dizia, coitada da senhora, é uma desequilibrada, e ficava tranquila, se calhar, a chamá-los sobre ela, não é? Portanto, isso seria uma paz estrutural, a tal paz de síntese que eu digo. Agora leva-se muito tempo a chegar a essa paz de síntese, por isso é que eu digo que é um processo, porque nós podemos ter momentos de paz e perdê-la quando alguém nos assusta. Agora, o importante é que a gente vai perdendo cada vez menos e vai tendo momentos cada vez mais curtos. Isso é um processo, é um tempo. Se nós nos irritamos muito com alguém que nos diz qualquer coisa e estamos a fazer esse trabalho connosco, se calhar em um tempo já não irritamos muito, irritamos um bocadinho, depois já é uma vez por mês. No fundo é aproveitar cada momento menos favorável da nossa vida para fazer uma leitura não de conflito. Exatamente, mas para perceber o que é que a vida me está a dar como teste, como experiência para eu me trabalhar. Isso é uma coisa que leva o tempo que levar. Nós, no fundo, estamos aqui, temos estado a fazer esta conversa, enfim, muito separada. A Igreja de um lado, a astrologia do outro, mas eu penso que há aqui muitos pontos em comum. Todos estes testes, todas estas coisas menos positivas que a vida nos traz, é a vida pôr-nos à prova para nós evoluirmos como cristãos, como, enfim, cidadãos... Eu sou cristã, não pode dizer como cristãos. Eu sou cristã. Pois, mas neste lado, as pessoas que seguem as suas ideias podem ou não ser cristãos. Não... Agora, eu devo dizer que a astrologia e a consciência deste processo de evolução fez-me perceber muito melhor o significado da mensagem do Cristo. O Sr. Padre queria comentar e eu interrompi-o. Não, estávamos a falar daquela senhora que chegou ao hospital. Há aqui duas coisas, duas agulhas para tecer a mesma malha. Uma agulha... Esta senhora foi mal educada. Outra agulha, eu que cheguei aqui, fiquei irritado. E agora, como é que eu vou lidar com estas duas agulhas? Hipótese A, não ligo à minha irritação. A irritação não interessa. Daqui a um bocado estou-lhe a chamar nomes a ela. Faço de conta que não foi nada. Isso foi, estou irritado. Mas se eu desprezo a minha própria emoção e o sentimento e a reação que tive naquele momento, às tantas chamo-lhe sua parva, sua não sei quantas. Passo para uma situação limite, não é? Exato. Hipótese B, fixo-me só na minha irritação. Que mal sorte que eu tenho hoje, só me sai disto, já é a quarta vez que tenho irritações destas hoje, eu não devia, não sei o quê. Não vamos lá também. Hipótese C, lidar com estas duas agulhas. Esta senhora foi mal educada, mas cuidado contigo, Alberto, que tu estás a 100 a hora e ficaste verde com esta intervenção desta senhora. E agora, espera aí, mas esta senhora, o que é que vai comandar aqui? É a minha irritação ou, apesar de eu estar irritado, eu conservo a lucidez de ajuizar se isto foi justo ou não? Percebe? É evidente que isto exige um trabalho interior. Se eu estou habituado quanto mais me vou habituando a lidar com os meus próprios sentimentos e emoções e a geri-los e a tomar consciência deles, não os absolutizando, vou-os relativizando. E relativizar não é desprezar, nem é fazer um bicho de 7 cabeças, é dar às coisas a importância que elas têm. E apesar de eu estar irritado, sou perfeitamente lúcido de perceber se isto aqui, o que é justo ou não justo. Se eu não sei lidar com as minhas irritações, tudo aquilo que me assenta mal é injusto. Mas eu penso que é preciso ter, para que esse processo seja contínuo, uma consciência evolutiva, uma consciência que há uma intenção no facto de estarmos vivos, que é evoluir.
E evoluir é exatamente ir ao encontro do bem-estar interior, da unidade e da abertura de coração. E da consciência, que é uma forma de expansão da inteligência. Mas o bem-estar é exatamente o resultado, a tal paz, é o resultado de como eu lido com estes conflitos. Exatamente. E não é possível sem eles. Exatamente. Agora, eu tenho que sentir que há um contínuo de movimento que me vai levando progressivamente a um cada vez melhor. E isso, eu acho que conhecendo, neste caso, o nosso tema de nascimento, nós podemos saber exatamente como é que para cada um se processa esse caminho, percebe? em direção à paz. Aí no movimento é que a mim não me satisfaz o movimento só. O movimento, a energia, a evolução, ou há a única realidade que é capaz de pôr em movimento uma pessoa é outra pessoa, não é mais nada. O que nos vale é que Deus são 3 pessoas, se nós estávamos perdidos. Eu diria só... Diga, Flávia, que eu tenho uma chamada em espera. O universo... Eu faço a astrologia, como já disse, há 30 e tal anos. Eu sou e posso padre há 30 afirmar anos, por sinal. Estamos na tem mesma um barca. currículo com o mesmo que o universo tempo. é inteligente e que o universo tem um propósito e que esse propósito é, de facto, a evolução. Ou seja, por mais a gente pode não saber, pode não se interessar, mas nós nascemos para transformar continuamente a nossa energia, para continuamente libertar cargas do passado negativas e que nos pesam e que nos reduzem e que nos impedem de ser livres, para caminhar cada vez mais para a liberdade, para a unidade e para a consciência. O problema é que nós encontramos tanta gente, já com uma certa idade, que foi acumulando conflitos interiores e fez um processo, parece que todo ao contrário. Mas isso é uma coisa, ou você apanha, digamos, o passo com o universo que a está a levar para uma determinada direção e então vai-se transformando. E eu acho que todos nós queremos o bem-estar. E porquê é que há pessoas a favor de si. A evolução é tão negativa? Não é evolução negativa. Elas não evoluíram. Não confunda as coisas. Elas não fizeram o processo. E quando não se faz o processo, começa-se a entrar em decadência e começa-se a entrar em autodestruição. As doenças graves são formas de autodestruição. Porquê? Porque esse processo de harmonização interior, que tinha um determinado percurso e que tem determinadas crises e que nós devemos fazer, não foi feito. Portanto, com o tempo, eu diria que nós somos cada vez melhores, no sentido que o Saturno, que é o planeta do tempo, ensina-nos que com os ciclos do tempo nós ganhamos sabedoria, a consciência e a sabedoria vai no sentido do futuro, ou com o tempo nós ficamos cada vez mais cristalizados, inseguros e rígidos. Porquê? Porque não soubemos fluir com as experiências da vida. Maria Flávia, eu tenho uma chamada para atender. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Diga. Olha, eu queria, como é costume, gosto muito do seu programa, felizmente estou de folga. Que bom! Eu não! E como sempre, o seu programa é sempre interessantíssimo e eu vou falar para os seus 2 convidados que eu muito respeito. Ora, eu vou tentar ser o mais breve possível. É assim, eu primeiro, como a astróloga, eu vou dizer que sou um peixe puro, com uma sensibilidade muito grande desde miúda e que sempre achei que com amor se consegue tudo. E desde muito miúda eu faço isso e ainda hoje faço. E tenho-me, como é que eu ia dizer, tenho-me magoado a mim própria muitas vezes, mas continuo a achar que com amor se consegue tudo. E a minha sensibilidade dá-me para me escrever, para pintar, portanto, tenho um mundo interior imenso que eu agradeço todos os dias a Deus por me ter dado este mundo tão extraordinário, tão fantástico, que eu nunca estou só. Também ao senhor padre eu venho dizer que eu sou uma pessoa de fé, muita fé, já não houve uma altura que não tinha assim muita, mas hoje sou uma pessoa de muita fé e verifico que isto é um processo de aprendizagem, a paz é um processo de aprendizagem, tal como Jesus teve um processo de aprendizagem, nós temos que sofrer, temos que aprender para depois dar valor às coisas e sabermos ter uma certa harmonia e compreender que tem que haver essa vivência para atingirmos uma certa maturidade. E, portanto, hoje, para mim, essa paz revela-se também um pouco nas pequenas grandes coisas que eu verifico, que eu recebo constantemente lá de cima e que são tão importantes e que ninguém dá por isso. Só para terminar, eu digo que à minha volta só encontro pessoas que não sabem estar sós, que têm que ir para os grandes, para o supermercado, ou têm que ir a correr para
para as compras, ou seja, não conseguem estar quietas, nem estar com elas próprias, a ouvir uma música, a ler um livro, a meditar, como disseram, e muitíssimo bem, que é uma coisa tão importante e tão maravilhosa. Muito obrigada e boa noite. Graça, muito obrigada. Deixou aqui alguns temas interessantes, mas que nós só vamos conversar sobre eles na terceira parte do programa. Tenho que fazer mais um intervalo. Pelo menos em teoria, porque há muitas teorias, mas no fundo todos perseguimos a nossa, se não a paz no mundo, pelo menos a nossa paz interior. Sr. Padre, realmente temos aqui tido alguns exemplos de conflitos, nós andamos todos quase no limite do conflito, da vingança, do mostrar que eu é que tenho razão, que a justiça nem sempre acontece, ao mesmo tempo que as nossas sociedades se viram para a busca da espiritualidade, seja na Igreja Católica, seja pessoas que já não se identificam tanto com os rituais da Igreja Católica, que buscam a espiritualidade na astrologia, no budismo, noutras religiões. Que comentário é que faz esta... Parece que estamos aqui numa dualidade, numa ambivalência de atitudes dos seres humanos. Não. Repare, dentro de cada um de nós existe aquilo que eu chamaria um mundo interior. À nossa volta, um mundo exterior. Uma criança, quando nasce e vê pela primeira vez a luz do dia e este mundo exterior, dá um berro, cortam-lhe um cordão umbilical, mas uma coisa é certa, fica mais autónoma do que em relação à situação anterior. E todo o processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento, significa sempre um renascer. Se eu quero que o mundo exterior bata certo com o meu mundo interior, é de andar sempre em conflito com esse mundo com este mundo. Em contrapartida, se procuro eu adaptar-me ao terreno que piso, seja em que estação for, sabendo de que forças me posso valer, sabendo em quem é que eu posso confiar, há aqui uma saída e uma adaptação, que é um conceito positivo. Não é estar qualquer. Também não significa estar de acordo com qualquer situação. Não tem nada que estar de acordo com tudo, nem com todos. Mas adaptar o meu mundo interior ao exterior, ao terreno que piso, ao ambiente, aos outros, aos vários ambientes, eu é que tenho que me adaptar às circunstâncias. E isso, curiosamente, faz-me percorrer o caminho que é, de facto, o real. Então é saber aceitar... Senão estou sempre a idealizar um caminho ou a idealizar um mundo para me sentir bem dentro dele. Mas isso voltamos outra vez. Era melhor... é saber aceitar aquilo que nos acontece e perceber, lá está, como a Flávia dizia também há pouco, saber tirar das coisas negativas, tirar aquela aprendizagem em... Eu queria acrescentar qualquer coisa. Eu peço desculpa, mas não concordo muito consigo. Eu acho que nós não temos que aceitar os conceitos e a sociedade em que vivemos. Não, isso disse eu. Perguntei eu. Nós temos que aceitar as pessoas e sentir que elas estão desorientadas e perdidas e condicionadas por valores completamente equívocos. Eu costumo dizer que o homem do século XX, e agora já não digo do século XX, mas posso situar o século XX porque agora as coisas estão a mudar. O homem do século XX era o homem mais solitário do mundo porque virou as costas ao universo que é ele próprio. E ao virar as costas ao universo, ele criou um mundo de violência, de dor, absurdo, de prepotência, de competição, de tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que não é compreensão do outro, tudo aquilo que não é entendimento de si próprio e do sentido da vida. E eu penso que para nós nos encontrarmos temos que começar por dizer não a esse mundo. E esse não, que eu chamo o preço da diferença, é muito duro, no sentido que nós não temos que pactuar com nada que não seja verdade, até sabermos de que lado está a verdade. E um dia encontramos-la. Porquê? Porque a nossa vontade de encontrar a verdade nos leva ou ao guia, ou ao mestre, ou à experiência interior, ou àquela pessoa que conversa connosco. E é um momento que nós vamos encontrar as tradições e as grandes leis que nos regem e perceber que elas sempre existiram e que nós temos que nos identificar com elas para nos encontrarmos. Mas esse preço é começar por dizer não a este mundo. Quando eu digo que nós temos que
aceitar as experiências porque elas são o processo de transformação. Isso não significa de maneira nenhuma aceitar uma ordem de valores absolutamente equívoca do mundo onde nós vivemos. E penso que quanto mais nós temos distância e recuo sobre esse mundo, mais a verdade nos aparece óbvia como sendo a luz que vem exatamente redimir e transformar o mundo onde estamos. Eu não falei há um bocado na palavra aceitar. Eu é que Ana falei, eu falou. é que eu perguntei. Eu falei em adaptar, Não, que é um mas eu conceito penso que tremendamente... numa primeira fase nós não temos posso dar que uma nos imagem? adaptar. Posso dar uma Não imagem? sei nada que temos. Imagine que corta uma árvore, o tronco de uma árvore cortado. Os entendidos sabem se esta árvore, na sua evolução, ao crescer, ao desenvolver-se, passou por invernos rigorosos ou verões muito secos, ou não sei o quê. Aquilo deixa ali uma marca na árvore, não é? Mas a árvore e a natureza está toda cheia desta. Ponha, por exemplo, um arame à volta de uma árvore para secar a roupa. Se não tiver cuidado e o arame cortar a casca, a árvore encontra um mecanismo de saltar por cima do arame e fazer passar a seiva para o outro lado. Este é que é a adaptação, percebe? E eu falei em adaptar. E na capacidade da pessoa ajustar este seu mundo interior ao mundo exterior. O mundo em que eu vivo é este. Mas pode ser outro, se eu for outra, o mundo pode ser outro. Está bem, e é mas nesse sentido isso que eu não estou a desdiz, dizer. isso não desdiz. Mas eu tenho é que viver neste mundo. Felizmente Viver neste estamos mundo em janeiro. é ter lucidez sobre ele. Exatamente, mas só isso é que significa viver, senão é Mas desviver. ter lucidez não é adaptar, é exatamente Não, denunciar adaptar- tudo o que está Vamos lá errado ver, por isso como é que- conceito. Mas adaptar é um conceito tremendamente ativo. Estou a dizer, dei o exemplo da árvore, a luta pela vida, aquilo em que acredito faz-me viver neste mundo. Eu não estou a viver no século XVII nem no século XXI. Estou a viver em janeiro de 2004, felizmente. Fevereiro. Em fevereiro, já estamos em fevereiro. 3 de fevereiro de 2004. É aqui e agora que eu vivo. E a vida só se pode viver no aqui e no agora. Claro que há muitas coisas que eu não concordo, há outras coisas que eu não pactuo, há outras coisas pelas quais luto e me empenho. Com certeza, isto é indissociável, mas, é aqui e agora que eu tenho que aprender a viver, de resto é uma abstração. E é aqui e agora que eu tenho que vos interromper, dizendo-vos que a conversa agora estava a aquecer, mas é mesmo assim. Não encontramos propriamente um caminho para a paz, se calhar não encontraríamos facilmente só num programa, nem 2, nem 3, não sei, mas pelo menos discutimos aqui algumas ideias mais ou menos filosóficas, mais ou menos palpáveis, sobre o que pode ser para nós, para cada um de nós, o caminho da paz. Resta-me agradecer-vos. Tenho muita pena de interromper a conversa,